há algum tempo eu estou querendo contar é a seguinte. É, Em resumo, o seguinte: o que é que os estudantes rebeldes de 1968, já botaram minha foto ali preso, não é, era para ter esperado um pouco, essa era para entrar no fim. Isso aí são cenas da prisão de cerca de 807, 808 estudantes na cidade de Biúna, no dia 12 de outubro de 1968. Estávamos todos lá, porque eu estava também como representante do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Estávamos todos lá para um congresso de uma entidade, na época, clandestina, ilegal, que se chamava e que se chama até hoje de União Nacional dos Estudantes. Nem os organizadores do Congresso imaginavam que haveria tanta gente. Eles estavam ali preparados para receber umas cento e poucas pessoas, 200 estourando, e de repente, de todos os estados brasileiros, chegaram lá 800 e poucos estudantes. Foi um caos. Era um congresso para começar numa quarta-feira e acabar numa sexta, e na verdade não começou na quarta-feira para valer, e no sábado de manhã estávamos todos cercados pela Polícia Militar de São Paulo, que ainda não tinha esse nome, não me lembro como se chamava na época. Fomos acordados na base de tiro para o alto e tudo, e todos fomos presos. Tínhamos a pretensão de fazer esse congresso para eleger uma nova diretoria da UNE, e a pretensão mais de, fazendo um congresso desse, pela primeira vez ao ar livre, porque todos os congressos antes eram feitos escondidos, é a gente, vamos dizer, dar um sinal de força nossa, a oposição contra a ditadura, porque não esqueçam, a gente estava vivendo a ditadura militar de 64, que durou 21 anos. E foi nesse ano de 68, mas depois de outubro, já em dezembro, que a ditadura baixou o seu decreto, o seu ato institucional mais violento, que suspendia todas as garantias, todos os direitos. A ditadura, a partir dali, se assumiu como ditadura e podia fazer qualquer coisa, prender pessoas sem ordem judicial, invadir casas. Esse filme, Ainda Estou Aqui, dá um exemplo do que acontecia naquela época. Mas muito bem, mas quando todos fomos presos naquela ocasião e levados, isso aí é a capa da revista Veja da época, todos presos, e levados em caminhões, em ônibus e tudo para o presídio Tiradentes, em São Paulo, para sermos fichados no DOPS, alguns ficariam presos, outros não, mas isso a gente só soube depois. Ali, quando a gente estava naquela fila indiana, um frio desgraçado, cercado de soldados por todos os lados, caminhando debaixo de chuva, ali a gente recebe uma orientação jurídica da direção da UNE, que aí cada um de nós passava de boca em boca, de boca em boca, até chegar lá quem tivesse à frente ou atrás, que era o seguinte: ninguém, aí é que é interessante, ninguém pode admitir que estava no Congresso da UNE. Porque se você admitisse que estava no Congresso da UNE, uma entidade ilegal para os padrões da ditadura, era você confessar um crime. E aí poderia complicar mais a situação. Então, quando a gente já estava no presídio Tiradentes, sendo levas de estudantes para serem interrogados no DOPS, e eu estava lá nessa fila, num dia lá, você tinha ali uma sala imensa, não sei quantos comissários sentados, cada um atrás de uma mesa, tinha um datilógrafo ao lado de cada um, e os interrogatórios, um por um era interrogado, um por um era interrogado. Essa é minha ficha depois de fichar. Volta com aquela foto. Essa é a minha foto depois de ter sido fichada ali. Aquela coisa de você botar a data, o dia. E eles pegavam os dados básicos, o nome do pai, nome da mãe, não sei o quê, papapá, idade, endereço, aquelas coisas. Mas sempre perguntavam o que era que você estava fazendo ali. Por que você estava no Congresso da UNE, que é uma entidade ilegal? E cada um da gente dava uma desculpa.
Eu me lembro que a minha era, não, eu tinha ido lá como jornalista, porque eu já era jornalista na época. Tinha ido lá como jornalista porque tinham me dito que talvez houvesse uma reunião estudantil. E eu fiquei muito curioso. Vê que desculpa esfarrapada. Eu tinha saído do Recife, eu e outros colegas, de ônibus, até chegar em São Paulo. Bom, mas cada um da gente inventava uma desculpa. O que tinha de gente que dizia que não, eu estava a passeio, outros, não, eu estava em lua de mel. Eu sei que na hora lá eu vi um comissário dando um soco na mesa, irritadíssimo e berrando. Olha, este é o 32º estudante que eu interrogo. 16 estavam lá a passeio. 14 estavam lá em lua de mel. Não tinha um único que tivesse lá no Congresso da Uni. Isso me lembra, quer dizer, não era um passeio no parque, não era um fim de semana no parque, mas isso me lembra muito aqui, a questão do 8 de janeiro de 2023. Se você for lá, a maioria, quando foi interrogada, presa e interrogada, dizia, não estava dando golpe, que isso? Não estava naquela baderna, não, eu não estava lá depedrando nada. Aí aparece lá a dona Débora, a do batom, e diz, não, eu estava passeando, estava admirando ali aquela estátua, quando alguém me pediu para pichar na estátua. Olha, foi a mesma coisa. Esse truque a gente já inventou lá atrás, mas com uma grande diferença. Nós lutávamos contra uma ditadura. Os golpistas do 8 de janeiro, eles lutavam por uma ditadura. Pois é, grande diferença. Você lutar contra ou lutar a favor da ditadura. A ditadura que o Bolsonaro prometeu desde o dia que lançou a campanha lá na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. Ele ali lançando a campanha dele em 2018, já dizendo, darei minha vida, mesmo que eu saia sem nada, darei sangue. Ele já está dando a promessa do golpe. E é pro golpe que essa turma aí do 8 de janeiro lutou e depois se calou, fingindo que estava ali a passeio. Diferente de vocês, vamos terminar o programa, vamos entrar na reta final agora, vamos terminar essa live,